Me admiraria muito se o Sport economizasse menos do que 30 milhões nessa próxima janela de transferências. Pessoal, a gente vai conversar aqui sobre a lista de reforços do Antônio Oliveira. O que é que o treinador português, ao chegar em Pernambuco, vai analisar e vai entender ali as carências, né, do elenco do Sport. E sim, o que é que ele vai dar ali como os principais nomes de reforços para esse leão da Ilha do Retiro aí. E ele conseguir, né, em tese ali, vamos acreditar que salvar o Sport desse rebaixamento. Bom, pessoal, aqui será um vídeo, tá? Que não será fácil, porque assim, a gente tem que falar aqui as coisas que passaram e as projeções futuras. E usando, claro, a nossa realidade e o nosso ponto. Mas eu quero já começar esse vídeo aqui perguntando para você, olhando nos teus olhos. Hoje, o Sport ele precisa de reforços para quais posições? Muita gente fala de goleiro, mas, bom, entre goleiro e outras posições ali, será que a necessidade maior seria no gol? Ou um ponta, dois pontas, um lateral esquerdo, mais um zagueiro? Qual é a tua opinião? A gente precisa entender que o Sport gastou muito nessa última janela de transferências, né, aí no começo do ano, né? E o Sport investiu pesado ali na última janela, foram quase 60 milhões de reais em contratações, né? E o que esse investimento rendeu ao Leão da Ilha do Retiro? Um time que hoje briga na parte de baixo da tabela, né? Sem padrão de jogo, com um elenco um tanto quanto desequilibrado, né? A pergunta é, o problema era só o treinador? Ou a forma como esse dinheiro, né, foi gasto ali, tem ali realmente reverberado nessa situação atual, né? Será que o Sport gastou certo? Bom, é a pergunta que eu quero te fazer de verdade, tá? Por isso que eu tô querendo muito a tua participação aqui nos comentários, para saber quais as posições que o Sport hoje tem mais carência. Se fala muito em Gonçalo Paciência, por exemplo, né? Se fala muito em goleiro, se fala muito em meia, mas a tua opinião, na verdade, é o que tu sente aqui nos comentários, beleza? Agora, vamos para outro ponto importante, tá? Dessa situação. Tem dinheiro para gastar de novo? Porque, assim, Antônio Oliveira, pode ter certeza de uma coisa, tá? As informações é que ele não vai querer apostar, tá? Ele não vai querer apostar no Rodrigo Atêncio, no João Silva. O Antônio Oliveira, ele chega para contratar jogadores que tragam resultados. E vocês sabem o que significa, né? Jogadores que trazem resultado são jogadores caros. Isso aí é algo bem real, né? A verdade é que ninguém sabe ao certo, né, qual o limite financeiro do Sport hoje, né? A diretoria já colocou muita grana em campo, pessoal. E o momento exige ainda mais reforços, né? Será que o clube ainda tem fôlego, né, para mais uma levada de contratações? Será que o Sport vai precisar vender peças para comprar novos atletas? Esse é um dilema que a torcida anda se perguntando muito, né? E, claro, a gente precisa entender, né? Antônio Oliveira, como eu falei agora, ele precisa de peças certas e não de apostas, né? Agora é outro treinador, pessoal. É outro estilo, né? E ele não vai vir para inventar a roda aqui não, tá? Ele quer intensidade, ele vai querer respostas rápidas, jogadores prontos para executar, né, a ideia dele. Isso é bem claro em cima ali do que o Antônio Oliveira quer pregar no Sport Clube do Recife, tá? Não adianta repetir erros, tá? De contratar jogadores por estatísticas ou por apostas de empresários, né? Tem que ter jogadores que cheguem para resolver. E essa é uma questão muito importante do Antônio Oliveira, tá? Bom, e Zé Lucas? Pode ser a chave dessa situação? Tem gente falando que a venda de Zé Lucas, né, pode ser o que vai destravar, né, o caixa do Sport Clube do Recife. E aí entra aquela questão muito importante. Uma questão difícil. Você vende uma joia agora para tentar salvar o time em um curto prazo? Ou segura e corre o risco de cair com o elenco que tem? A decisão tem um peso muito impactante, sabe? E que precisa ser tomada de extrema urgência. Vender Zé Lucas agora para tentar salvar o Sport com o dinheiro da sua venda? Ou deixar o jogador ir aí, continuar, né, sem vender? E aí, se o time cair para a Série B, a valorização do Zé Lucas despenca igual o time. Isso aí é bem real, isso é bem claro. E tá todo mundo aqui alinhado quanto a isso, né? Agora tem um ponto importante, a torcida quer reforços, né? Por isso que eu fiz essa pergunta no comecinho do vídeo. Mas cobra reforços com inteligência.
A torcida do Sport é muito inteligente. A torcida do Sport prega que cheguem peças que mudem o patamar do elenco, né? O torcedor quer reforços, mas também quer que vários jogadores que aí estão, eles até mesmo saiam, né? Que eles não participem mais do elenco do Sport. Que eles sejam devolvidos, que eles sejam vendidos, que sejam negociados, emprestados, alguma coisa nesse sentido. Mas o torcedor não quer mais ser enganado por algumas peças que aí estão no elenco, tá? Agora a torcida quer transparência também. A torcida do Sport quer transparência, critério e principalmente atitude da diretoria. A torcida do Sport já não suporta mais essa situação que tá vivendo aí, né? Antônio Oliveira, ele chega para dar esse último gás, apesar de ser o começo do campeonato, tá? E as informações que chegam de bastidores é que Antônio Oliveira, ele vem ali, né, com contrato até o final de 2025, com cláusulas de renovações automáticas, né? A renovação automática, caso ali algumas metas estejam ali atingidas. Por exemplo, a permanência do Sport na primeira divisão. E um outro ponto muito importante, tá, torcedor? Antônio Oliveira, ele não tem uma multa barata não, tá? Isso é bem real. Então, assim, se daqui a 8, 10 jogos Antônio Oliveira não estiver entregando, não vai ter como demitir ele assim tão fácil não, tá? É isso aqui, olha. É muito investimento, tá? Bom, agora o Sport vai ter que abrir os cofres ou vai ficar calado no mercado. É uma decisão que precisa ser tomada, tá? Esse papo de esperar o elenco reagir por milagre já deu. Não se leva isso pra canto nenhum, né? Se o Sport quer realmente sair desse buraco, vai ter que abrir os cofres mais uma vez. E aí vai ter que ou vender, ou fazer empréstimo, fazer qualquer coisa. Cair pra Série B é muito mais caro. A verdade é essa. Mas claro, abrir os cofres com responsabilidade também, tá? Abrir os cofres com responsabilidade. Por quê? Se não investir agora, né? Pode acabar, né? Pegando ali uma conta mais cara lá na frente. Que no caso é a Série B de novo. Vocês concordam comigo quanto a isso, né? Agora, um ponto importante que eu queria tratar com vocês é o seguinte, tá? Quem deve sair? Quem deve chegar? Com a chegada de Antônio Oliveira, tá? Vai ter mudanças. Isso aí já é claro. A gente já sabe. E o torcedor quer saber quem merece continuar vestindo a camisa do Leão? Quem tá só ocupando espaço nesse elenco? E quem você traria hoje? Você tem nomes aí a disponibilizar? Pô, Márcio, olha, eu acho que aquele cara tá encostado ali. Acho que a diretoria devia ir atrás dele lá. Se você tivesse poder dessa decisão, então comenta aqui, sabe? A torcida do Sport, ela é muito verdadeira nas opiniões. E eu tô aqui há mais de, sei lá, 500 vídeos aí, né? E eu sempre vejo muita honestidade dos meus inscritos aqui na hora que eles comentam, sabe? E eu tenho muito orgulho de vocês. Antônio Oliveira, por mais que alguns estejam comentando aí, não, o cara tá parado desde 2024, cara, mas ele é um treinador parado, mas ele tá atualizado, velho. Ele acompanha o futebol brasileiro, ele sabia que ia surgir novas oportunidades pra eles, principalmente agora, quando começasse o Campeonato Brasileiro. Esses treinadores, eles recebem sempre sondagens. É dele ir ou não. Então, assim, Antônio Oliveira ele vai disponibilizar pelo menos uns 5 a 6 nomes. Certo? E aí você pode esperar um atacante chegando, tá? Você pode esperar mais um zagueiro. Você pode esperar com certeza mais um lateral esquerdo. O Sport sofreu aí quando teve Karius e Dalbert contundidos. Vocês lembram disso, né? E o Sport precisaria de pelo menos 1 ou 2 pontas, até porque quem a gente vê hoje entregando muito é o Barleta. Eu queria ver mais o Rodrigo Atêncio, mas o Rodrigo Atêncio, ele ainda parece que não tá com aquela confiança depois da sua última lesão. Aquele Rodrigo Atêncio que começou estreando no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, lá atrás, começo do ano, não é o mesmo que entrou agora nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Sport precisa de peças, o Sport precisa de investimento. Certo? Então, hoje, na sua opinião, torcedor, o Sport tem que abrir os cofres de verdade? Claro, a gente entende. Eu não sou louco de dizer que o Sport hoje tem dinheiro guardado ali embaixo de um colchão. Não tem. O Sport vai ter que fazer 2 coisas. E eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Vocês podem até dizer assim, não, Márcio, mas aí é loucura demais. Ou o Sport vai ter que partir para um empréstimo, um adiantamento de alguma coisa aí, e tentar lá na frente ver o que acontece. Ou o Sport vai ter que fazer uma negociação com clubes aí, parcelados aí, quem quiser negociar dessa forma. Ou o Sport tem que vender uma grande joia, que é o Zé Lucas. E aí eu volto a vídeos atrás que eu já gravei aqui, quando eu digo pra vocês que Zé Lucas vai sair nesse meio do ano. E assim, cada vez mais eu vejo que isso tá inclinado pra acontecer, sabe? Zé Lucas, ele vai sair no meio do ano do Sport. E o Sport vai vender ele
pelo menos ali pegando alguns milhões de cara. Cara, olha, fechou o negócio, toma aí, Sport, 50 milhões. E o Sport vai gastar boa parte dessa grana para contratar e para reforçar esse time. A janela já abre agora em junho, tá? Dia 2 de junho. É uma nova janela que vai se abrir agora, né? De forma especial por conta do campeonato ali do Super Mundial de Clubes, né? Então, o Sport vai ter uma oportunidade de, basicamente, daqui a menos de um mês, reforçar. É importante que o Sport se atualize e comece a negociar com os jogadores hoje. Para chegar lá na hora, vai ser só, olha, um intervalo do dia 2 ao dia 10, janela aberta, tá? 2 de junho a 10 de junho. É uma semana só. O Sport tem que chegar com reforços prontos, com contratações fixas ali, para poder fechar e tentar dar uma nova cara a esse clube aí, se ainda quiser sobreviver. Quero a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Estaremos sempre juntos, torcedor. Grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Claro, se inscreve no canal, ativa as notificações.